Muito bem, nós vamos meditar no texto, 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Será o texto básico da ministração de hoje. Muito bem. 2 Timóteo 3, 1. Quem achou, digam amém. O texto diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Na minha versão, trabalhosos. Em outra versão, tempos difíceis. Amém? Vamos orar. Faça a sua oração, peça a Deus: Senhor, fale ao meu coração nesta manhã. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso da Tua misericórdia. Senhor, poupa o Teu povo, Senhor. Tenha misericórdia das crianças. Tenha misericórdia, Senhor, do Teu povo espalhado pelos continentes da terra, Senhor. Oh, Pai Santo, pedimos a Ti não apenas pelo Teu povo, mas também pedimos para os inocentes, meu Deus. Senhor, estenda Tuas mãos e nos abençoe nesta manhã. Pai Santo, abençoe os pastores, abençoe o diaconato, abençoe os jovens, abençoe as crianças, abençoe os músicos, abençoe os cantores, abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, Senhor. Derrame sobre nós a Tua graça, derrame sobre nós o poder do Espírito Santo. Meu Deus, derrama, Senhor, o Teu Espírito sobre a igreja. Mande um avivamento, Senhor, porque só Tu és Deus, não há outro Deus além de Ti. Cure, Senhor, faça milagres, meu Deus, no meio do Teu povo. Aviva, Senhor, a Tua igreja, prepara o Teu povo para o grande arrebatamento, Senhor. Encha a Tua igreja do Espírito Santo, encha os pastores do Espírito Santo, encha, Senhor, os Teus filhos. Abençoe aqueles que vão estar nos assistindo pelas redes sociais. Coloque as Tuas mãos de milagres, coloque a Tua mão de bênção e manifesta a Tua graça, manifesta a Tua bênção. Eu Te peço, fale conosco, em nome do Senhor Jesus, para sempre. Aleluia, aleluia. Não abra os seus olhos. Se você souber, cante. Aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Bem baixinho, adorando a Deus, bem baixinho. Aleluia.
Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, adorando. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Só tu és digno de louvor, santo, santo, santo. Aleluia, eu te louvo, eu te glorifico. Santo, 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 santo. Ó Senhor da glória, tu és maravilhoso, tu és santo. Santo, santo, santo. Manifesta a tua glória nesta manhã, Senhor. Manifesta a tua glória. Que a tua glória seja vista neste lugar. Que a tua glória seja manifestada neste lugar. Porque santo, santo, santo és tu, Senhor. Oh, que glória maravilhosa, que glória maravilhosa. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, meu Deus. Aleluia, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Amém. Podemos assentar, irmãos. Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção no assunto que vamos tratar hoje. Vencendo em tempos difíceis. Esse é o assunto que eu agora gostaria de tratar com os irmãos. O próprio Espírito Santo, ele faz um alerta. Alerta é um alarme. Quando a gente entra aqui, eu falo até com o Jonatas, falou, esse alarme aqui é bem alto. Ele escuta lá em cima, no bairro Santa Rita, lá nas alturas. Então isso é alerta, porque algo está acontecendo, algo vai acontecer. É o aviso de perigo. Então o próprio Espírito Santo, ele dá um alerta para a igreja. No capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 1, ele diz assim, mas o Espírito expressamente é nítido, com clareza, falando claro, falando
de forma que a pessoa entenda isso que quer dizer expressamente. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. São pessoas firmes, pessoas que estão convictas da sua fé. Eles vão se apostatar. O que é apostatar? Abandonar a sua fé. Pessoas que às vezes estão com 20, 30, 40 anos de fé, ele vai ser tão envolvido na atmosfera maligna que ele vai abandonar. Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então essa é a razão do abandono que muitas pessoas vão fazer, porque vão dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então esse é o alerta do Espírito Santo. Esse é o alarme do Espírito Santo. Esse é o aviso de perigo do Espírito Santo. Jesus falou também sobre isto lá no capítulo 24, 10 do Evangelho de Mateus. Ele disse: nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Jesus deu esse aviso, que o tempo do fim aconteceria muitas traições, muito aborrecimento. Pode analisar o que você tem enfrentado todos os dias. Às vezes do nada alguém vem e te aborrece. Do nada. Às vezes no trabalho, às vezes onde você mora, às vezes numa condução, num coletivo. Do nada alguém te aborrece. Você vê muitas pessoas se escandalizando com o que está acontecendo. Então Jesus também dá o seu alerta do tempo do fim. O apóstolo São Paulo também, ele fala em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, no mesmo capítulo que nós lemos o texto básico, versículo 12: e também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição ou perseguições. Esse piamente é a pessoa expressar sua fé. Fala assim: eu sou de Cristo, eu sou de Jesus. Se ele disser que é de outra, vamos colocar aqui religião, que a pessoa conhece mais por religião. Se ele fala assim: eu sou de tal religião, ele não será perseguido. Mas se ele fala assim: eu sou de Cristo, a perseguição vai acontecer. Porque está aqui, olha o que ele diz: também todos que piamente, ou seja, aqueles que manifestam a sua fé em Cristo, aqueles que vivem a sua fé em Cristo, aquele que pratica a sua fé em Cristo. Eu sou de Jesus, lavado, comprado pelo sangue do Cordeiro. Então esses que manifestarem a sua fé em Jesus serão perseguidos. Você viu o que aconteceu na Olimpíada? Foi brasileira, né, do skate. Uma brasileira, já que não podia falar, então ela fez o sinal de Libra, falando: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas o que aconteceu com ela? Foi punida. Então, tá percebendo, irmãos, onde nós já estamos? Então, a palavra de Deus está mostrando para nós: aqueles que querem viver a sua fé, padecerão perseguições. Então nós estamos vivendo os dias que o Espírito Santo falou, estamos vivendo os dias que Jesus falou, e estamos vivendo os dias que Paulo falou. Agora,
Como eu consigo superar esses dias difíceis? O que eu vou fazer? Porque o alerta do Espírito Santo é: estamos correndo perigo. Antigamente tinha um filme, uma série, chamado Perdidos no Espaço. Quem é do meu tempo aí? Todo mundo. A gente não perdia uma série do Perdido no Espaço. Todo sábado a gente sentava no chão e aquele cheiro de cera no taco, caçado com escovão, lembra do escovão? Passava com o escovão e no sábado a gente esperava. Começava meio-dia a série, Perdido no Espaço, Terra de Gigantes. Era coisa que a criança podia ver. Hoje a criança não pode ficar em frente de nada. Nada. Até nos desenhos, Satanás entrou e está modificando tudo. Então, tinha um robô que andava com o menino, que me fale a memória, o nome dele. Aí, quando ele percebia pelos seus, como é que chama aqueles sensores, obrigado aí. Quando ele percebia pelos sensores que havia perigo, ele punha a mão para fora, aquela mão, perigo. Então, estamos vivendo em perigo, porque estamos vivendo os últimos dias. Então, o que fazer? Como eu enfrento esses últimos dias? Como você enfrenta esses últimos dias? Então, primeira coisa, não tem ninguém melhor, mais capacitado para falar para nós, pela experiência própria, do que Paulo. Não tem ninguém melhor do que Paulo para dar a direção para nós, porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo e teve a sua experiência pessoal nesta área, como um dos homens que mais sofreu pelo Evangelho. Ele diz lá em Romanos capítulo 8, verso 18: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando que ele tira os olhos das adversidades e põe o seu olho no futuro. Ele põe os seus olhos no futuro. A pancada está batendo nele, o chicote está comendo a sua carne. Muitas vezes Paulo foi apedrejado e colocado na estrada como morto. Paulo passou as maiores atrocidades que um ser humano pode passar, que talvez eu, Daniel, não suportaria, talvez você não suportaria, mas ele passou. E ele chega, ele mostra que o seu corpo, as marcas que tem no seu corpo, são as suas credenciais de apóstolo. Então não tem ninguém melhor do que Paulo para ensinar para nós o caminho. Tire os seus olhos da adversidade, tire os seus olhos do problema e ponha-o no futuro. Está te machucando agora, mas a glória que te espera é muito grande. Está te ferindo agora, mas a glória que te espera é muito grande. Está te machucando, está te colocando medo, está te ameaçando, mas a glória que te espera é muito grande. Satanás vai dizer: você está acabado, mas a glória que te espera é muito grande. Tira os olhos da adversidade. É o que Paulo fazia, é o que ele está ensinando para nós. Ele está ensinando para nós que ele tirava os olhos
do sofrimento e o colocava no futuro, porque a glória é maior do que aquilo que estamos passando agora. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 11 e verso 12, ele diz assim, só você virar uma página da sua Bíblia, verso 11, verso 12, palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Então tudo que você está passando, Jesus passou. Tudo que você está passando, tudo que nós estamos passando hoje, e eu não estou passando sozinho, nem você está passando sozinho. Porque às vezes, quando nós estamos dentro do turbilhão de uma provação, do turbilhão de uma tentação, parece que a gente está sozinho. Parece que só você está passando por aquilo. Parece que só o Daniel está enfrentando aquilo. Aí quando você olha, você fica sabendo, num dos países africanos, destruíram 14 mil igrejas, colocaram 14 mil igrejas no chão, literalmente, tijolo por tijolo. Irmãos estão sendo perseguidos e mortos em alguns países da África. Aí você percebe que não é só com você, tem pessoas passando muito mais dificuldade do que eu, do que você. Então, nós temos que aprender a não ficar olhando a adversidade. Não olhe a onda bravia do mar, mas olhe quem está dentro do seu barco, que Ele vai levar o seu barco para o porto seguro da vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. Aprenda, isso é um aprendizado. Nós não aprendemos isso, não nascemos com isso, não praticamos da noite para o dia. É um aprendizado, é uma lição que nós aprendemos. Paulo aprendeu essa lição duramente. Ele dizia, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa destruição, do corpo dessa morte? Mas ele aprendeu a não olhar mais a adversidade. De dentro da prisão, em Roma, ele estava de olho naquilo que estava esperando a ele, na eternidade. Aí ele chega a dizer, quando chegou a hora da sua morte, ele disse assim, agora chegou a hora do meu sacrifício, meu sangue será espargido, mas eu sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Acabei minha carreira, mas guardei a minha fé. Está dando para você entender? Paulo não pediu para dar um jeitinho. Estou 2 anos aqui, fizemos muita amizade. Dá um jeitinho para mim. Ele não pediu jeitinho. Ele confiou naquele que vive para sempre. Aprendeu a tirar os olhos da adversidade. É o que precisamos fazer. Tira os seus olhos da luta que você está passando e põe ela no futuro, põe os seus olhos no futuro. Brevemente, eu nunca mais vou sofrer. Isso vai te renovar, isso vai te restaurar, isso vai te fortalecer. Então a primeira coisa, tire os olhos da adversidade e ponha no futuro. Olha o que te espera, olha o que está nos esperando. Segunda coisa, está em Romanos capítulo 8, 38 e 39. Vamos ver o que diz lá. Porque estou certo
de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, verso 39, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo olhava com os olhos da fé para a vitória final. Olha a sua vitória. Por mais que a gente pensa que fracassou, por mais que a gente pensa que estamos sendo derrotados, não estamos. Tira os olhos da derrota e veja com os olhos da fé a sua vitória, a nossa vitória, a vitória da igreja. Jesus disse que a igreja pertence a Ele e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja sou eu, a igreja você, assim como Martim Lutero disse que se todas as telhas de Roma fossem um demônio, ainda que todas as telhas fossem um demônio, poderão vir a mim, porque o meu Deus é castelo forte é o nosso Deus, Ele é o nosso abrigo seguro, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso Deus de poder e graça. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia! Deus não nos deixará fracassar. Deus não te deixará cair. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Toda pessoa que se afasta do caminho de Deus, ele arruma alguém para que ele possa se desculpar da decisão que ele tomou. Eu abandonei Jesus por causa disso. Irmãos, Jesus já tinha prevenido a gente. Jesus havia prevenido que nós enfrentaríamos tudo isso. Aquela pessoa que ri para você, é que enquanto ela te abraça, rindo, ao mesmo tempo ela enfia um punhal nas suas costas. Jesus falou sobre isso aí. Trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão. Isso não vai acontecer. Traição não acontece com inimigos, traição acontece com amigo. Está dando para você entender? Pedra. Existe armas que atingem uma pessoa a 2, 3 quilômetros. Mas a Bíblia fala que quem apedreja não está longe, porque se atira a pedra não vai longe, a pedra atinge quem está perto. Então você não vai levar a pedrada de alguém que está longe. Jesus, a palavra de Deus já nos preveniu que a pedrada vai vir de quem está perto de você. Então não se assuste, essa não é uma desculpa. Irmãos, a pessoa só vai cair se Ele quiser. Porque nada, absolutamente nada, vai separar o Daniel do Senhor. Nada vai separar você, pastor, que está aqui do Senhor. Nada vai separar você, irmão e irmã, que está aqui. Nada poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Nem anjos, nem principado, nem potestades. Principados são espíritos que são príncipes das trevas, que dominam determinado lugar, determinado território. Potestades são poderes do mal. Então, junta tudo isso, pode vir que não separa você de Deus. Quando eu vejo esse texto, eu me lembro de uma ordem que Deus deu para Moisés, para que ele construísse uma peça. Nós temos até um exemplar dela aqui, mas esse exemplar ele foi fundido
Deve estar por aí. Castiçal. Pega lá para mim, por gentileza. Deus falou assim: Moisés, você vai fazer um castiçal ou candelabro de ouro puro. A quantidade de ouro é 1 talento. 1 talento de ouro, 1 talento de ouro, 1 talento de ouro é 34 quilos, 272 gramas. Você vai pegar esse ouro e vai fazer o candelabro de obra batida. De obra batida. E esse candelabro será colocado no Santo dos Santos. Então você vai fazer a base e depois vai fazer 7 hastes. Não é de obra fundida, mas de obra batida. Aqui está um exemplar. Esse aqui é o candelabro. Esse candelabro, ele é figura de Jesus, a base, e da igreja nos seus 7 períodos. E ele disse, para fazer com obra de artífice. Artífice é quem trabalha manual. Manual. Não será de obra fundida. Por quê? Porque está falando de Jesus e da igreja. Deus falou assim: você fará de obra batida. Isso quer dizer que o artífice, se nós olharmos aqui, ele pegou 34 quilos, 272 gramas de ouro puro e começou a bater, a martelar. O que nos une a Jesus? O que nos une a Jesus? Sofrimento. Primeiro ele sofreu, depois nós estamos sofrendo com ele. As perseguições que ele sofreu, nós estamos sofrendo. Não na mesma proporção, no mesmo grau, na mesma dor. Mas Jesus derramou até a sua última gota de sangue, porque essa é a base. Agora, nós fomos ligados a Ele, não por encaixe. Porque o encaixe, se o candelabro tombar, uma dessas peças pode soltar, porque ela está encaixada, mas ela foi batida. Então ela sofreu batidas e batidas até formar isso que você está vendo aqui, a base Jesus e a igreja do Senhor, que sou eu e você. É por isso que Paulo falou: nada pode separar eu e você de Jesus. Nada pode, nem demônios, nem anjo, nem altura, nem profundidade, nem a morte, nem o porvir. Nada poderá separar. Jesus disse: a ovelha que o Pai me deu, ninguém arrebatará das minhas mãos. Aleluia, aleluia. E ele disse: eu vou preparar os homens que vão fazer isso aí. Eu vou enchê-los do Espírito Santo. Porque, irmãos, não tem lógica uma pessoa fazer uma peça dessa, se não for por fundição. Como é que ele fez isto? Para poder ficar certinho, ele tinha que fazer a base e ir jogando a quantidade de ouro para cima. Se não for o Espírito Santo, irmãos, é o Espírito, a obra inteira do Senhor é obra do Espírito Santo. Você fica pensando, um dia, eu estava lendo sobre um inseto, o olho dele é do tamanho da cabeça de um alfinete. Cada olho tem 2.000 lentes. Por que Deus fez isso? Para o inseto. Inseto que a gente nem vê. Talvez você tenha pisado em cima de algum deles e você não viu. Mas tem em cada olhinho 2.000 lentes.
Porque Deus é detalhista. Deus sabe o que está acontecendo com você sem que você saiba. Deus sabe o que está acontecendo com Daniel sem que eu saiba. Às vezes eu não sei de nada que está acontecendo comigo, Ele já sabe. E aí as providências já são tomadas lá atrás, porque Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da sua igreja. Nada separará você de Jesus. Nada, absolutamente nada. Você não está em Jesus por decreto, você não está em Jesus por religião, você está em Jesus porque você está ligado a Ele, a sua dor, você foi unido a Ele pelo poder do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. E ninguém pode separar isto, ninguém pode desligar isto. Oh, que glória! Aleluia, aleluia. Ninguém pode separar. Jesus disse: a ovelha que o Pai me deu, ninguém tira ela das minhas mãos. Aleluia, aleluia. Nós estamos nas mãos do Senhor e nada nos tira da mão dele. Então Paulo, ele olhava tudo pela fé, a sua vitória. Quem tem essa convicção, estou certo, que nada vai separar. Então eu já sou vencedor. A minha vitória já está selada. A sua vitória, ela está selada, sacramentada, ratificada, confirmada. A nossa vitória. E o Apocalipse diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso Deus. A vitória já está garantida. Quem é que vai tirar você? É algum irmão que não olhou para você com o olho, com sorriso? É isso que vai tirar você? Não. Pode olhar atravessada, pode olhar de olho caolho, pode olhar de qualquer maneira, mas ninguém me tira do caminho do Senhor. Não há demônio, não há inferno que vai tirar você, que vai nos tirar da presença do nosso Deus. Terceiro, 2 Coríntios capítulo 4, 17 e 18. 2 Coríntios: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Olha o outro ensinamento que o Paulo dá aqui. Tudo que ele passou, ele chama de tribulação leve e momentânea. Você já pensou? A gente fica até com vergonha, né? Com vergonha de Paulo. Paulo, vamos fazer aqui uma suposição. Ao chegar no céu, e aí, Paulo? Aí Paulo vai falar assim: o que você passou lá? Ah, eu tive dificuldade para ir na igreja por causa de joelho. Ah, é? O que você passou lá na terra? Qual foi a sua luta lá? Ah, um cara que me chamava de crente lá no trabalho. Falou: isso aí que era a sua luta? Eu vou tirar minha camisa aqui, eu já estou com o corpo glorificado, mas vou te mostrar que o mesmo corpo glorificado ainda fica as marcas. Vou te mostrar aqui. Aí você vai ver cicatrizes, porque ele mostrou isso para as pessoas que diziam que ele não era apóstolo. Ele falou: você está falando que eu não sou apóstolo? Olha aqui estão as minhas credenciais. Trago no meu corpo as marcas de Jesus. Nós vamos ficar com vergonha.
Então Paulo chama a tribulação que ele sofreu de momentânea, leve e momentânea. Aí eu falo, Senhor, muito obrigado, porque a minha não chega nem mexer o ponteiro da balança divina. Porque ele está falando aqui, ele está usando a expressão aqui pela balança divina. Não pela nossa balança, que pesa quilogramas, mas pela balança divina. Então ele diz assim, ele usa dois termos aqui, que chama a tribulação que ele enfrentou de leve e momentânea, mas ela vai gerar um peso de glória. Então está mostrando a balança divina, que ele vai colocar de um lado todos os nossos sofrimentos, perseguições, mas quando for no outro prato, ele vai colocar uma coisa mais pesada do que a nossa dor que enfrentamos. Ele vai colocar a glória no outro braço da balança, e a balança vai descer até embaixo, mostrando que a glória que nos espera na balança de Deus, ela vai pesar mais do que as nossas tribulações, ela vai pesar mais do que o que nós estamos enfrentando hoje. A glória que nos espera é muito grande, é muito pesada. Está dando para você entender onde que Paulo estava com a sua visão? Primeiro, a tribulação é momentânea. Ela não fica para toda a vida. Às vezes passa nos Estados Unidos, que lá é um lugar de muito furacão, aquela região. Setembro agora começa a assustar os americanos, porque começa a série de furacões. E cada furacão é uma letra do alfabeto. Quando chega na letra C, é Katrina. E vai por aí afora. E eles vão para o ano inteiro colocando nome nos furacões. Passou Katrina, aí vem a letra D. E vai por aí afora. E eles vão analisando cada vez o furacão fica mais forte. Mas ele vem, faz um estrago. Ele continua fazendo estrago ali no local? Não, ele vai embora, porque a tempestade vem e passa. Então eu quero dizer para você que está aqui, você que está assim, meu Deus, eu não estou suportando, você que me assiste pela rede social, você está dizendo, eu não estou suportando, aguenta a mão, que essa tempestade já vai passar, os ventos do Espírito já estão soprando para passar essa tribulação, essa luta vai passar, porque ela é momentânea, mas virá o peso da glória de Deus, que será mais pesado do que a tribulação e o sofrimento que você esteja passando. A glória de Deus é mais pesada. Por isso que Paulo fala assim, agora eu vou me alegrar nas minhas tribulações, porque vou me gloriar nas minhas tribulações, nas minhas fraquezas, porque eu vou receber muito mais, a glória será mais pesada. Está dando para você entender? É uma questão de visão. É uma questão de ótica. Se você olhar e começar a perceber, eu estou passando por isso aqui, eu não vou receber nada, eu não vou ficar enfrentando isso não, porque não vai valer a pena. Quem falou que não vai valer a pena? Quando nós chegarmos lá, valeu a pena. Valeu a pena. Aí nunca mais sofrer. Está dando para você entender? Aleluia. Essa glória é pesada e é eterna. Essa glória é ser tudo que Cristo é. 1 João capítulo 3, verso 2. Vamos ler o que está escrito. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que,
Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Então Deus está preparando Daniel para ser igualzinho a Jesus. Deus está preparando você para ser igualzinho a Jesus. Esse é o peso de glória. Você e eu seremos igual a Jesus. João, em Apocalipse, capítulo 1, verso 13 ao 17. Olha a visão que ele tem. E no meio dos 7 castiçais de ouro. Está dando para você entender? No meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos de um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Nem eu e nem você suportaríamos ver a glória de Deus hoje. Se você ver a glória de Deus, você desmancha como uma manteiga ao sol. Agora, quando a glória chegar, que Deus nos revestir da sua glória, aí nós vamos poder olhar para Jesus. Você viu como ele estava? Pés reluzentes, pés de latão. Latão é o mesmo que bronze. Bronze. E bronze, na Bíblia, significa julgamento. Prata, na Bíblia, representa resgate. Ouro, na Bíblia, representa glória. Espada, na Bíblia, representa a palavra de Deus. Fogo, na Bíblia, representa pureza, purificação. Seus olhos eram como chamas de fogo. Não é que estava saindo fogo dos seus olhos, é porque os seus olhos, ele tinha o brilho, o quilate da visão pura e verdadeira. Quando Deus olha, eu posso olhar para mim e não ver defeito, mas quando Deus coloca os seus olhos de fogo sobre Daniel, ele aquilata a minha vida, ele pesa a minha vida por quilates, porque a sua visão é como chama de fogo, que tudo vê. Seu cinto era um cinto de ouro. A glória estava envolvida em seu corpo, segurando as suas vestes. Seus cabelos brancos eram cabelos de experiência. Seus pés como latão reluzente, como se tivesse refinado numa fornalha. Jesus passou pela fornalha no lugar do Daniel. Jesus passou pela fornalha da aprovação de Deus por mim e por você. Da sua boca saía uma espada de 2 fios. Palavra. Palavra poderosa. Palavra que está sendo desprezada nos púlpitos. Palavras que estão sendo rejeitadas em muitas denominações. Mas Jesus mostra que é a palavra que golpeia o inimigo, é a palavra que fere o inimigo.
É a palavra que derrota o inimigo, porque eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não há vitória sem a palavra de Deus. Paulo sabia que as tribulações momentâneas iam passar, mas ia acontecer um peso de glória. Romanos, capítulo 8, 16, 17. Olha o que seremos em Cristo. Olha a glória que seremos em Cristo. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quem é que vai tirar isso aí? Quem é que tira isso? É o falso profeta? É a legião de demônios? É as potestades? É os principados? São os anjos? Não, ninguém pode tirar. Porque o Espírito testifica, você é filho de Deus. E sendo filho de Deus, e se nós somos filhos, somos também herdeiros, também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. A glória é a herança que Deus tem para nós. Somos filhos. Se somos filhos, vamos herdar tudo de Deus, como filhos. E depois, a parte de Jesus, também vamos ficar com a parte de Jesus, porque nós somos co-herdeiro com Jesus. Está dando para você entender? A gente vê, às vezes, uma pessoa famosa que angariou muitos bens nessa terra. Aí, por onde ele passou, às vezes ele teve um fracasso na sua vida. Aí alguém fala assim, olha, eu quero o direito de paternidade, quero ser reconhecido, porque às vezes a pessoa tem muitos bens. Aí aparece um desconhecido que vai fazer parte da herança. Aí a pessoa fala assim, não, eu não quero que você participe disso aí não. No reino de Deus, aqui Jesus está falando, todos que serão identificados com o Filho terão parte na herança de Jesus. Nós não somos filhos bastardos. Está dando para você entender? Como é que Deus trata a mim e a você? Somos filhos de Deus, portanto herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus. Essa é a glória que está nos esperando. Quarto, não abra mão da sua fé. Não abra mão da sua fé. Judas capítulo 1, verso 20. Não abra mão da sua fé. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então nós temos que edificar a nossa vida sobre a nossa santíssima fé. Olha, a fé não foi produzida por nós mesmos. A fé ela foi produzida pelo Espírito Santo em nossas vidas. Então, o que você precisa fazer? Aumentar essa fé. Porque Jesus falou que tinha pessoas que eram de pouca fé, ou pessoas que não tinham nenhuma fé. Mas ele disse, quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer para esse monte, saia daqui e precipita-te no mar. Isso vai acontecer. Então, porque é alguém que edificou a sua vida sobre a base da sua fé. A sua fé em Cristo. Não num rótulo,
não num homem, não em um profeta, mas em Cristo Jesus. É onde a nossa fé está firmada, em Cristo Jesus. Então, não abra mão da sua fé. Eu lembro de um rapaz que abriu mão da sua fé. Ele estava na fila para ser fuzilado, porque ele declarou que era de Jesus, na época da União Soviética. Me parece que era na Romênia, se não me falha a memória, que fazia parte ali da União Soviética, das muralhas de ferro, das cortinas de ferro. Então aqueles homens foram pegos declarando a sua fé em Jesus, e eles tiveram a oportunidade de negar Jesus, e falou: nós não negamos, não abrimos mão da nossa fé. Então entre naquela fila. Aí colocaram eles no paredão, e eles colocam uma bala em uma arma e colocam 10 atiradores para saber. Ninguém sabe qual é a arma que tem a bala, para que ele não fique depois lamentando que ele tinha matado alguém. Então ninguém sabe quem tinha a bala verdadeira. Os outros um tinha a bala verdadeira e outro tinha festim. Aí começou: você nega a sua fé? Não, eu não renuncio à minha fé. Então, batalhão, aponte. Aí todos os 10 apontavam para a mesma pessoa, mas ninguém sabe quem matou. Aí ele caía. E foi assim, foi assim, foi assim. Aí um dos soldados que estava com a arma começou a chorar. Começou a chorar. Aí ninguém entendia por que ele estava chorando. Aí, quando foi chegando no próximo: você renuncia à sua fé? Ele falou: eu renuncio, eu não quero morrer. Aí sabe o que aquele guarda, aquele policial, aquele militar fez? Eu quero entrar no seu lugar. Ele que estava ajudando a matar, ele falou: eu quero entrar no seu lugar. Aí ele perguntou: por que você está entrando no meu lugar para morrer? Ele fala: eu quero declarar minha fé em Jesus. Então pode entrar lá. Por que você está fazendo isso? Porque eu estou vendo cada pessoa que tomba, depois que a bala pega ele, Jesus põe uma coroa sobre a cabeça dele. O corpo cai, mas a alma, a vida sai de dentro dele, e Jesus põe a coroa sobre aquela vida que saiu. Eu quero tomar o seu lugar. Então a sua fé, a minha fé é inegociável. A nossa fé não deve ser trocada, não deve ser negociada, não deve ser vendida. Então não renuncie à tua fé, não negue a sua fé, não abra mão da sua fé. Permaneça firme, venha o que vier. Estamos nos preparando para vir o que vier. Porque brevemente estaremos com o Senhor na glória. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, Paulo fala assim: eu sei em quem tenho crido e estou certo. Eu sei e estou certo de que Ele é poderoso. Ele não abriu mão da sua fé. Estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia. Eu sei em quem tenho crido. Tem muita gente que gostaria de estar no seu lugar. Pode crer nisso. Tem muita gente que gostaria de estar no meu lugar, no lugar do pastor que está aqui, no seu lugar. Mas ele não consegue. Se ele não for trago pelo Espírito Santo, ele não consegue por ele mesmo. Sabe por que eu estou aqui? Não porque o Daniel tem força para... Não, eu estou aqui porque o Espírito Santo me trouxe. Você está aqui porque o Espírito Santo está dentro de você. Senão nem eu nem você estaríamos aqui. Estamos aqui porque o Espírito Santo está conduzindo a nossa vida.
nos mínimos detalhes. Jó disse no seu momento mais difícil, porque ele já havia perdido tudo, perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu o casamento, agora ele perde a sua saúde, mas olha o que ele diz, lá em Jó capítulo 19, verso 25, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Redentor vem de redenção. Preste bem atenção nisso agora. Eu estava vendo um vídeo de um país da Ásia, uma moça com uma gaiola com menos de 1 metro quadrado ou cúbico, e tinha mais de 20 pássaros presos dentro daquela gaiola, e eles disputavam lugar dentro da gaiolinha, no chão, no meio da rua, para que ela pudesse vender aqueles pássaros e levar alguma coisa para sua casa. Aí passou um homem, viu aqueles pássaros, é real, está lá no vídeo, lá, qualquer pessoa pode ver depois. Ele passou, viu aquele monte de pássaro disputando lugar. Aí ele parou e falou: moça, quanto você vende esse pássaro? Eu vendo tanto por tanto cada um. Ele falou: quantos tem aí dentro? Tem tanto. Então está aqui, ó. Pode contar. Quando acabou de contar, ele é seu, pode levar. O que ele fez? Ele pegou a gaiola. Ele falou assim: me ajuda aqui agora. Aí ele abriu a porta da gaiola. Aí os passarinhos foram para a liberdade. E tinha um que foi preciso pegar ele na mão para poder mostrar: você está livre. Você foi redimido. Você foi comprado. Pode ir livre para a sua liberdade. Vai voar, vai cantar, porque é para isso que Deus te criou, para louvá-lo mesmo nas prisões. Isso chama redenção. Redenção, eu fui comprado. Redenção, você foi comprado. Nós fomos comprados para poder servir a Deus. Nós fomos comprados para adorar a Deus. Fomos comprados para viver em liberdade. Fomos comprados por bom preço, não com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus. Isso é redenção. Eu sei que o meu Redentor vive. Por fim, Ele vai me tirar dessa prisão. Aleluia! Por último, não se desespere. Eu quero que você preste atenção. Quem está dizendo isso para nós não desesperar foi o Pedrão. Foi o Pedro. O temperamento de Pedro era sanguíneo. E dos defeitos do sanguíneo é ser precipitado, é ser impulsivo. Você pode ver, Pedro não esperava, ele sempre queria. Já viu quando você está conversando com alguém e a pessoa tem um assunto para falar, ele quer entrar no meio, ele quer te cortar e entrar no meio para poder falar? Isso é impulsivo. Impulsivo. Agora, olha o que Pedro está ensinando para o Daniel. Olha o que o Pedro está ensinando para você, para nós, para aqueles que me assistem pela rede social. Olha o que Pedro está ensinando. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Ele que era impulsivo, ele que era precipitado devido ao seu temperamento sanguíneo. Olha o que ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O que te preocupa? O que te causa medo? O que te causa espanto? Lance sobre Ele. Lance sobre Ele, porque Ele não vai cuidar só daquela ansiedade que você está vivendo hoje. Ele vem cuidando de você sem que você perceba. Ele vem cuidando de mim sem que eu perceba.
Ele tem cuidado de nós. Lance sobre ele as suas preocupações, lance sobre ele os seus temores. Pedro aprendeu a lançar sobre Jesus as suas ansiedades, a sua impulsividade. Ele aprendeu. Então, no tempo que nós estamos vivendo, aprenda a descansar nos braços de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? E eu encerro. Estamos vivendo os últimos dias, ou dias difíceis. Lá em Mateus 28, 20, Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Se você está sofrendo, Jesus está sofrendo com você. Você não está sozinho no sofrimento, Ele está com você. Veja que Ele está com você. Peça a Ele: Senhor, abra os meus olhos para que eu veja que o Senhor está comigo. E quando você vê, porque eu quero dizer uma coisa para você, eu não vejo, talvez você não veja com seus olhos nus, mas o inimigo, ele vê. Às vezes, quando deparamos com o inimigo, ele fala assim: olha, eu queria tocar em você, mas esse homem de branco está aí do seu lado, então eu não posso fazer nada. Ele está com você, Ele está comigo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Pastor Júnior, Ele está com você. Pastor Moisés, Ele está com você. Pastor Paulo, Ele está com você. Músicos, cantores, eles estão com você. Ele está com você. Diáconos, Ele está com você. Irmãos, Ele está com você. Rapaz, Ele está com você. Criança, Ele está com você. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Em 1 João capítulo 4, verso 4: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Muito maior, muito maior, muito maior. Aleluia. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Isaías capítulo 43, 2 e 3: não temas, que eu serei contigo. Em que momento? Quando estiver passando pelo fogo. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, ele não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aleluia. Até aí, obrigado. Irmãos, quando acabar a sua provação, a sua luta, não vai ficar nem resquício, porque Deus vai tirar até as manchinhas que ficou, porque a chama não arderá em ti, nem haverá chama de fumaça. Aleluia! Quando tiraram Sadraque, Mesaque e Abednego de dentro da fornalha, passeando dentro do fogo, porque tinha um quarto homem. E o quarto homem desamarrou eles dentro da fornalha e passeava com ele no meio do fogo. Quando tiraram, a chama estava tão quente que queimou quem estava do lado de fora. Mas quando cheiraram a roupa dele, não havia nem cheiro de fumaça, nem resquício de fogo. É isso que acontece. Deus está passando junto comigo, junto com você, junto conosco, nas nossas aflições, nas nossas tribulações. Ele está conosco. Ele está conosco no rio, Ele está conosco no fogo, Ele está conosco em todo momento. Ele está conosco no vale, Ele está conosco na montanha. Aleluia, aleluia, aleluia. Paulo fala em Romanos 8,37: em todas as coisas somos mais, muito mais do que vencedores. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou.
Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Você está enfrentando alguma luta? Então creia, você é mais que vencedora, mais que vencedor. Pastor Paulo, você é mais do que vencedor. Pastor Moisés, você é mais que vencedor. Pastor Júnior, você é mais que vencedor. Irmão e irmã que está aqui, você é mais que vencedor. Jonathan, Sara, Arthur, Thalita, Eloá, Eduardo, vocês são mais que vencedores. Pastor Isaías, família, mais que vencedor. Irmã, mais que vencedoras. Joyce, mais que vencedora. Mamãe da Joyce, mais que vencedora. Anselmo, mais que vencedor. Então eu vou por aqui. Todos vocês que estão aqui na primeira carreira, segunda, terceira, quarta, mais que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. A glória dele está aqui. Fique em pé agora. O fogo vai esquentar esse ambiente agora. Já começa a glória de Deus ser derramada sobre esse lugar. Aleluia. Feche os seus olhos agora. Segure na mão da pessoa com todo o respeito. A pessoa que está do seu lado. Se for sua esposa, se for sua filha, seu filho, segure na mão dele agora. Segure. A glória de Deus está aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A glória de Deus está aqui. A glória do Senhor está aqui. Comece a orar. Fala, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor está comigo nos meus momentos alegres, nos meus momentos difíceis. O Senhor está comigo. Comece a orar. Agradeça ao Senhor. A glória dele está aqui. Eu serei como o Senhor. Eu serei como o Senhor. Porque haverá um peso de glória. A glória será mais pesada do que as lutas, do que as tribulações. A sua glória está aqui.